Você quer ver detalhes desse projeto de interiores dessa cozinha totalmente desenvolvido em Revit? Então fica aqui comigo que esse é o projeto que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é a Jéssica e esse é o Explorando Projetos, onde nós mostramos resultados de alunos do MAPA que transformam horas de trabalho em minutos ao projetar através do Revit e do Twinmotion. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês detalhes dessa cozinha, principalmente da parte da marcenaria que foi desenvolvido pela aluna Natália Zanin Braga através do método do Mapa da Eficiência. E um detalhe interessante de ressaltar aqui para vocês é que todo esse projeto ele foi desenvolvido para a disciplina de projetos de interiores da faculdade da Natália, a UFSC. Bom, já estou com o projeto aqui aberto e vou começar mostrando para vocês as plantas dessa cozinha. Então, a primeira coisa que a gente tem por aqui é a planta de construir e demolir. Então, nesse caso aqui, é uma reforma e nessa planta a gente consegue ver, conforme a legenda, que tudo que está em amarelo vai ser demolido e tudo que está em vermelho vai ser construído. E a gente consegue ver detalhes como, por exemplo, que aqui vai ter então uma abertura que vai ser feita do piso ao teto, que vai ser nesse caso demolido. E a gente consegue visualizar aqui também que aqui tinha antes uma janela que vai ser retirada, vai ser demolida e vai ser preciso então construir uma parte em alvenaria para preencher esse vão. Além disso, aqui nessa prancha a gente consegue visualizar essa planta com a paginação do piso, onde a gente consegue ver em detalhes como que funciona toda a parte da base dessa marcenaria, que nesse caso em específico é uma base em alvenaria com toda a parte do rodapé desse mobiliário em pedra. E a gente consegue visualizar tudo isso nessa planta aqui. E depois a gente vai ter também por aqui essa planta com o layout dessa cozinha. Vou vir aqui então para a próxima prancha e aqui a gente vai ter então o construir e demolir dos pontos elétricos e hidráulicos. Então aqui na nossa metodologia a gente costuma então separar essas duas plantas. Vai ter a planta ali de construir e demolir da parte das paredes, dos elementos construtivos, e depois os pontos a gente vai separar em outra planta para facilitar a leitura de quais que vão ser então construídos, inseridos, para esse projeto de interiores em específico e quais pontos vão ser retirados do projeto. Então a gente consegue visualizar aqui na legenda que em amarelo está tanto os pontos que vão ser demolidos quanto as paredes que também vão ser demolidas. E a gente consegue então visualizar que aqui nesse vão que vai ser aberto tinha um ponto de tomada que também vai ser demolido. A mesma coisa vai acontecer aqui para esse ponto de interruptor e além disso existem outros pontos aqui que também vão acabar sendo demolidos. É possível a gente também visualizar os pontos hidráulicos que vão ter nesse projeto, tanto hidráulico na parte então de água fria quanto a parte do esgoto. Logo aqui ao lado a gente vai ter agora a parte então do projeto luminotécnico e quais vão ser os interruptores que vão ligar quais luminárias e quais conjuntos de luminárias. Então aqui a gente vai ter os interruptores e notem que aqui a gente consegue então visualizar que aqui, por exemplo, a gente vai ter esse interruptor triplo, que vai ter a primeira tecla ligando o circuito A, que nesse caso é esse plafond, a segunda tecla vai ser o LED da bancada e a terceira tecla vai ser o LED do nicho. Depois, na próxima prancha, a gente vai ter o detalhamento desse projeto sem o mobiliário. Então a gente vai tirar esse mobiliário e a gente vai conseguir ver com mais clareza toda a parte dos revestimentos e acabamentos dessas paredes da cozinha. Então aqui a gente consegue visualizar a pintura que vai ser inserida
E nesse caso aqui também a gente vai ter as bases da alvenaria e a parte então das bancadas em pedra. Aqui a gente vai conseguir também visualizar alguns detalhes, como por exemplo que aqui tem um ponto para a torre de tomadas. E nessa vista a gente consegue ver também com clareza toda a paginação desse revestimento que vai ficar ali no fundo dessa bancada, tanto nessa elevação aqui quanto nessa outra elevação aqui também. E aqui ao lado a gente consegue visualizar os detalhes dos revestimentos que vão ser utilizados nesse projeto, tanto porcelanato quanto as pinturas, e também qual vai ser essa cerâmica que vai ser utilizada aqui nesse revestimento. E agora a gente vai ver detalhes da marcenaria desse projeto. Então vamos começar pelo armário aéreo, e aqui a gente vai ter então a planta e o 3D desse mobiliário, e depois a gente vai começar então a detalhar todas as vistas desse mobiliário. Então notem que a Natália detalhou tudo desse mobiliário para realmente não restarem dúvidas de como ele deve ser executado. Então na primeira vista a gente vai conseguir visualizar quais vão ser os sistemas de aberturas desse mobiliário, e aqui a gente vai ter então dois detalhes que logo aqui abaixo, pessoal, são todos esses detalhamentos. O primeiro em relação então ao perfil do embutir, e depois são os dois sistemas de aberturas aqui desse mobiliário. O primeiro vai ser então através da própria marcenaria, né? Então aqui a gente consegue abrir as portas desse mobiliário, e já nesse segundo detalhe a gente consegue então visualizar o puxador cava. E vale ressaltar que com a nossa metodologia é super simples de fazer esses detalhamentos e fazer toda essa parte dos puxadores cava. Logo aqui em cima a gente tem então a outra vista desse armário, e depois toda a parte interna, inclusive o detalhamento do depurador de ar, que nesse caso vai ser então embutido no armário. E depois toda a parte interna de armazenamento desse móvel. E agora eu vou mostrar para vocês os detalhes da marcenaria da bancada. Então, primeiramente a gente vai ter as plantas. A primeira a gente tem então a parte da pedra, e depois sem a pedra, para visualizar como que funciona a parte da marcenaria em si. E a gente consegue ver detalhes como por exemplo da projeção da pedra e qual é essa distância que a gente tem então entre a marcenaria e a parte então da marmoraria. Depois em todo o detalhamento em todas as vistas, e aqui pessoal notem que a gente consegue visualizar como que vai funcionar inclusive o encaixe do sifão para essa pia. E depois a gente vai ter aqui outros detalhamentos, e algo que eu achei super interessante desse projeto é que nesse caso aqui a gente vai ter o forno, e sempre que a gente tem um forno de embutir é preciso ter um espaço então para o respiro do forno. E uma solução que eu achei super inteligente desse projeto em específico é que o respiro aqui do forno foi feito com o mesmo puxador cava, só que nesse caso aqui não é um puxador, mas foi feito então a cava, e por ali já faz o respiro. Tem inclusive um detalhe aqui que a gente consegue visualizar isso, ó. Então aqui tá o forno, aqui tá o cooktop, e notem que aqui tem um espacinho que é onde funciona esse respiro. Inclusive depois a gente tem um detalhamento que mostra exatamente isso, ó, abertura, ventilação no forno. E aqui tá a cava triangular A45, né, que nesse caso não vai funcionar então para abrir o mobiliário, vai ser só para respiro. E depois aqui nos outros detalhes, daí sim ela vai ser a cava, né, pra gente conseguir abrir as portas desse mobiliário. E nesse caso aqui, essa peça ela vai ser então maior, né, pra gente bater a porta por aqui. Depois a gente vai ter aqui outras vistas e o restante dos detalhamentos. Nesse caso, o detalhamento de como vai funcionar a área molhada, que é aquela parte então da bancada que fica um pouco mais para baixo, então para não escorrer a água.
E aqui a gente tem outro detalhamento também da cava triangular A45. Agora eu vou mostrar para vocês então o armário da geladeira, e um detalhe que eu achei super interessante foi todos esses rasgos aqui laterais para ventilação dessa geladeira aqui. Nesse caso vai ter um nicho aqui em cima e o detalhamento então de como vai funcionar todo esse armário. E por fim a gente vai ter o detalhamento da bancada de apoio, que é então essa bancada que vai ter depois as cadeiras aqui para refeição. E um ponto super interessante é que nesse caso tem duas tomadas, tanto aqui quanto aqui nessa bancada, que a gente consegue ver inclusive elas aqui explodidas. E um detalhe interessante falar para vocês é que esse furo que vocês estão visualizando aqui, ele é feito de forma automática quando a gente insere então essas famílias inteligentes que foram então criadas pelo time de desenvolvimento e inovação da Oficina Criativa. Aqui a gente vai ter também todo o detalhamento dos materiais utilizados nessa bancada. E depois a gente vai ter as plantas e todas as vistas desse armário. Nesse caso, ele é todo então com cavas A45 e a gente consegue visualizar também como funcionam todas as gavetas internamente nesse mobiliário. Com um detalhe também de como que funciona toda essa junção, então, tanto da cava quanto da pedra, todos os elementos que fazem parte, então, tanto da marcenaria quanto da marmoraria. Certo, pessoal? Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse projeto e de todos esses detalhamentos de marcenaria que eu acabei de mostrar para vocês. E se você que está aqui me assistindo é aluno do Mapa da Eficiência e quer compartilhar os seus resultados com a gente, é só nos enviar um e-mail com os seus projetos. A gente vai ficar muito feliz em visualizar eles e talvez você seja o próximo a ter o seu projeto aqui no Explorando Projetos. Bom, então ficando por aqui. Até mais!